nós vamos então para o nosso segundo episódio da nossa série Idolatria. Hoje não vai ser eu que vou ministrar. Como eu disse, vão ter vários pregadores aqui durante essa série. E hoje vai ser nosso querido irmão Luiz Lucão. Quero te convidar, meu irmão, aplaudir o Senhor pela vida dele. Vem cá, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu me organizar aqui, gente. A paz do Senhor, em primeiro lugar, tudo bem? Vocês estão jóia? Vendo ficar jogando essas bombas na mão da gente aí. Ainda fala assim, não, são pregadores. Vamos ser proficientes ali em falar algo para vocês. Já sobe até com mais temor que passa. Né? Mas glória a Deus. Meus irmãos, vocês estão bem mesmo? Está todo mundo bem aí? Amém. Glória a Deus. Que bênção. Uma graça do Senhor hoje nós podemos desfrutar aqui de mais um culto, né? Isso é bom demais. Nosso Senhor é bom. Deus tem sido generoso conosco. E esse tema que o Breno escolheu, que tema oportuno, né, gente? Para esse dia que nós estamos vivendo, né? Esses dias que nós estamos vivendo, na verdade. Nós temos esse péssimo senso de achar que somente uma outra religião, geralmente é aquela religião idólatra, né? Aquela religião que adora santos de gesso, coisas que nós podemos ver, mas existe coração dentro de cada um de nós que pulsa todos os dias por buscar alguma coisa que possa fazer com que a nossa vida esteja satisfeita. Apesar de que ela nunca está. Amém? Geralmente nós buscamos uma coisa, colocamos o nosso propósito para alcançar aquilo e vira e mexe, aquilo no final das contas não nos supre em nada. O fato é que talvez você esteja buscando falar uma busca aqui geral, aqui, pelo menos dos homens, né? Uma moto, um carro, né? Para poder se locomover. E quando nós alcançamos aquilo que nós tanto desejávamos, parece que aquilo perde aquele sabor tão gostoso, aquela conquista, e a gente começa a almejar algo maior do que aquilo que nós já temos. Talvez um carro melhor, talvez uma moto melhor, enfim. Mas antes de eu começar a minha preleção, eu queria me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz. Eu faço parte dessa igreja desde o início, desde o vale, né, Breno? A gente estava ali orando ao Senhor e no meio da pandemia o Senhor mandou a gente levantar uma igreja. O pastor Flávio, corajoso, homem de fé. Aleluia, né, Luá? Assim, vamos levantar essa igreja aí. A gente tinha um aluguel pago, e dali para frente Deus foi nos abençoando, nos enriquecendo com muita graça e muito favor. Deus foi extremamente generoso para essa casa. Hoje você pode desfrutar da palavra do Senhor, né? Graças às atitudes de homens como esses, que acreditaram, que perseveraram, mesmo em tempos difíceis, em tempos que a gente não esperava nada, mas o Senhor tem os seus planos maravilhosos, amém? E, posterior a me apresentar, meus irmãos, o Breno me incumbiu hoje de falar sobre uma coisa que simplesmente parece que ao pregar eu estou falando para mim, meus irmãos. E é sobre um Deus bem peculiar, um Senhor peculiar, que se chama Mamon, ao saber, dinheiro. E aí? A pergunta que eu faço para vocês hoje, gente, que eu acho que eu não poderia deixar de fazer. Vocês estando aqui, o que vocês buscam aqui? Já sondaram o coração de vocês? Vocês buscam na casa do Senhor? Vocês procuram aqui? Onde o coração de vocês está quando vocês estão nesse local? Vocês querem o que Deus pode dar a vocês? Vocês querem que Deus seja glorificado através da vida de vocês, que Deus seja honrado através da vida de vocês? Aos que tiveram a oportunidade, nós fizemos uma série que há um tempo atrás, né, Breno? Sobre o custo de ser discípulo de Cristo. Muitas vezes nós
nos batizamos, aceitamos o nosso Senhor como nosso Deus, nosso Salvador, mas nós não calculamos o custo desse desejo, dessa aceitação de Jesus. Cristo nos diz que o custo é carregar a nossa cruz. Agora que você faz parte desse corpo, que é a igreja do Senhor, é hora de nós carregarmos a nossa cruz até o fim das nossas vidas, glorificando o nome do nosso Deus, e não barganhando com Deus. Barganhar aqui é uma troca, tentar efetuar uma troca com o Senhor. Senhor, eu te dou a minha adoração, mas você me dá as suas bênçãos. Eu adoro o Senhor, eu louvo o Senhor, eu proclamo o nome do Senhor, mas eu quero que você abençoe a minha casa. Isso são desejos que a própria série nos diz que são fabricados bem no íntimo do nosso coração. No meu coração, no seu coração. E diariamente nós precisamos lutar contra esses desejos. Eu pergunto a vocês, então, fazendo só um breve resumo aqui, até do que o Breno mesmo pregou, para vocês, qual é o real significado, então, dessa palavra tão nociva que é idolatria? E a resposta que nós temos do dicionário é que é um culto que se presta a ídolos. Um amor excessivo, uma admiração profunda e exagerada. É isso que nós temos como tradução acerca do que é ser idólatra, acerca do que é idolatria. Uma segunda pergunta é: o que realmente podemos dizer que ela é? Nós podemos dizer que a idolatria é. Talvez a resposta mais concreta para isso é: ela é tudo aquilo que se encontra no lugar que só pode ser ocupado por Deus. É isso que a idolatria é. Uma terceira pergunta é: o que ela faz aos que o buscam? E a melhor resposta para isso é: com certeza, meus irmãos, ela sempre vai prometer para você uma herança que te custará tudo. Uma herança que vai te escravizar com propostas sacrificantes. E o dinheiro faz isso conosco, meus irmãos. O dinheiro faz exatamente isso. Ele nos oprime. Inconscientemente ele diz para você: trabalhe mais para que você possa ter mais. Disponha do tempo com seus filhos, disponha do tempo com seus pais, disponha do tempo de discipulado, disponha do seu tempo de devocional. Venha, flerte comigo, porque o dinheiro trará para você segurança, realização. Obrigado, Luiz. Na hora oportuna. D.A. Carson, meus irmãos, o grande expositor da palavra de Deus, ele vai dizer que a idolatria é qualquer coisa e tudo que toma o lugar de Deus, que me faz tentar achar minha identidade e lugar no universo por apelar a algo ou a alguém, e não a Deus. Verdade ou não, meus irmãos? Eu estou doente, meu perdão se minha voz mais ou menos aqui no decorrer da pregação. Minha garganta não está muito legal. Mas diante dessas perguntas e dessas respostas, e eu estou até fazendo a minha breve introdução como Iago agora aqui, né, Iago? Daqui a pouco nós vamos para começar aqui no versículo aqui e dar um pouco sobre o que nós vamos falar. Mas diante dessas afirmações, meus irmãos, que nós temos como plena convicção é que nós somos mais idólatras do que nós imaginávamos, amém?
A idolatria, diferente do que muitos acham, ela está no íntimo de cada um de nossos corações pecaminosos. Ela está aqui incrustada no meu coração, mas ela também está no seu coração. A idolatria, meus irmãos, ela é uma herança que veio junto em uma mala que tem por nome pecado original. De Gênesis. Vamos abrir lá comigo? Gênesis 3, capítulo 4 ao 6. Desculpa, versículo 4 ao 6. Capítulo 3, tá? Gênesis capítulo 3, versículo 4 ao 6. Mais uma vez. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Pronto. Daqui em diante nós temos a queda do homem. E daqui em diante nós temos agora essa idolatria que corrói o nosso coração. Esse sentimento que antes era suprido por Deus, na viração do dia, onde Deus visitava o jardim e o homem se contemplava, se preenchia do Senhor, agora começa a se preencher de qualquer coisa que o mundo vai te dizer que vai te fazer feliz. É esse vazio no coração, meus irmãos, que nós tentamos preencher a qualquer custo, e para isso nós fazemos um Deus a qualquer custo. É como se nós estivéssemos desesperados, como Israel, após fugir do Egito, onde Moisés já estava no monte conversando com Deus. Moisés já morreu, ele não vai voltar mais. Façamos um Deus para nós, um bezerro de ouro, meus irmãos. Qual Deus? O qual Senhor você faz no seu momento de adversidade, no seu momento de luta? Nos seus momentos onde talvez você já não tem mais tido seus devocionais com o Senhor, não tem mais escutado a sua voz, qual é o seu Deus? Você mesmo? Algo que você deseja conquistar? Ao ponto de passar por cima de qualquer pessoa e qualquer coisa? Um desejo, meus irmãos, de se tornar, muitas vezes, o que nós não precisamos ser. Nós vivemos diariamente como se fôssemos funcionários dessa fábrica de ídolos, onde o gestor dela, meus irmãos, é nada mais, nada menos do que a própria serpente. A serpente que tenazmente ou diariamente sopra nos nossos ouvidos a mesma mentira de sempre. A mesma enganação que houve com Eva, a mesma enganação que houve com Adão, é a enganação que você recebe todos os dias. Que você precisa, aos mais jovens aí, né? Que você precisa se unir àquela turminha lá no fundo para ser descolado. Que você precisa vestir roupas diferentes para ser descolado. Tudo está envolvido no ser, no estar, no possuir. Sempre as mesmas ofertas, meus irmãos. Uma falsa liberdade, um desejo de ser grande, uma sede por possuir tudo e uma ganância por conquistar. É sempre a mesma mentira. E pode parecer óbvio, porque de fato nós a conhecemos, amém? Você conhece. Você sabe o que aconteceu no Jardim do Éden. Você sabe que a serpente tentou coagir ali os dois, mostrando para eles que eles poderiam ser igual a Deus, ou serem conhecedores do bem e do mal, o que não foi uma realidade, amém? E assim eu consigo abrir espaço aqui agora para falar sobre esse Senhor
e reina sobre as nossas vidas. Esse Senhor que muitas vezes toma um lugar exclusivo que é somente de Deus. A saber, o dinheiro. Essa nota de papel, meus irmãos, para algumas das moedas, que nos fazem fazer coisas absurdas, para que no final do mês não nos falte uma cédula sequer no nosso bolso. Vamos abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Eu quero que vocês leiam comigo aqui agora. Bem? Vamos lá, em 3, hein? 1, 2, 3. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Eis aqui a raiz. Quando nós falamos de raiz, nós não estamos falando daquilo que nós vemos. Porque muitas das vezes, a raiz nós não vemos. Nós vemos o tronco da árvore. Nós vemos o seu fruto. Mas o que nutre ela, nós não vemos. E Paulo está dizendo a Timóteo que essa raiz, ela é algo que é primordial para trazer todos esses males que nós vemos hoje no mundo. Amar ao dinheiro, colocar o dinheiro acima de Deus, colocar a nossa riqueza, a nossa segurança acima do Senhor, é um dos maiores males. Que ao final do versículo ele ainda nos diz: essas pessoas buscam tormento e dores para si mesmas. Ou seja, eu e você estamos buscando esse tormento. Feche seus olhos agora. Vamos orar ao Senhor. Se você puder, no seu lugar, ore comigo. Peça para que Deus fale ao seu coração, para que Deus nos instrua diante dessa palavra, para que Ele seja generoso em cuidar dos nossos corações, fabricantes de ídolos. Amém? Deus Todo-Poderoso, digno de toda honra e de todo louvor. Estamos aqui, Senhor Deus, no seu dispor, Senhor Jesus. Pai, que a palavra de hoje, Pai, assim como constrangeu o meu coração, possa também constranger o coração dos meus irmãos. Peço ao Senhor, Senhor, que o Senhor fale de forma específica a cada um de nós aqui, Senhor, que precisa dessa palavra. Nós já ouvimos diversas vezes, Senhor, que quando falamos de dinheiro, a primeira coisa que nós pensamos é que nós não somos essas pessoas que pensam nisso. Keller já dizia isso também, Jesus. Quando pregamos sobre dinheiro, é os cultos que menos tem pessoas. Mas Deus, peça ao Senhor que a cada pessoa que veio aqui hoje, Deus, o Senhor fale de forma particular no seu coração. Que não seja palavras da minha consciência ou que sejam palavras do meu coração, pelo contrário, Senhor Jesus, que seja tão somente a Tua palavra exposta a cada um de nós. Que o nosso coração hoje, Senhor Jesus, seja regenerado pela Tua palavra. Que o Senhor possa me diminuir aqui nesse lugar, Senhor Jesus, para que a Tua verdade seja exaltada. Para que a nossa fé seja fortalecida. Para que cada irmão, Pai, que aqui está, encontre descanso no Senhor. Encontre favor do Senhor. A saber que não estamos caminhando sozinhos nessa terra. Mas pelo contrário, o Senhor está conosco. O Senhor prometeu estar conosco até o fim dos tempos.
nós cremos nessa promessa, acreditamos nessa promessa, bendizemos o teu santo nome, a saber que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, digno de toda honra e todo louvor, para sempre. Amém, amém e amém. Amém? Amém. Dito isso, vamos abrir nossa palavra em Mateus, capítulo 6, versículo 24. A palavra de Deus, meus filhos, se exorta da seguinte forma. Só uma coisa que nessa vai lembrar, uma vez que a gente foi lá na conferência da UFSCU, né? O pessoal levantava para poder ler a palavra. Então, para vocês levantarem, amém? Mas é só para a gente lembrar que às vezes tratar a palavra de Deus com seriedade, graça, com vigor, faz com que a gente despreze menos ou guarde menos esse livro nas nossas gavetas, esse livro em lugares escuros, obscuros, onde você não vai ler. Isso faz com que a gente olhe para essa palavra e fala, é tudo que temos, é tudo que possuímos, é a nossa maior riqueza, é o que me poupa de viver a tristeza que esse mundo nos oferece. Perdão aos irmãos que ficarem em pé. Mas eu só queria que vocês entendessem isso. Tenho certeza que se a gente tratasse a palavra de Deus desde o início dessa forma, com certeza não seria qualquer livro dentro da sua casa. Mas pelo contrário, seria o livro. Livro que seria indispensável. Amém? Amém. Vamos ver então Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Meus irmãos, pela primeira vez nós temos aqui vendo Jesus colocar o dinheiro praticamente em pé de igualdade com ele mesmo. Isso deve chegar aos nossos ouvidos como algo importante, amém? Deus não está tratando o dinheiro como algo banal aqui. Ele poderia dizer 300 outras coisas, como por exemplo, o imperador daquele século, ou diversas outras coisas, mas não. Ele vem tratar o dinheiro como um senhor, com S minúsculo, mas como um senhor, que pode sim ser o Deus da sua vida, que pode ser sim o foco da sua vida. Mas quando Jesus nos apresenta isso, é mais engraçado que nos versículos subsequentes, ele já estava preparando aquele povo para não ter preocupações com esse mundo, para não ter ansiedade, para não serem ansiosos com as coisas que há de vir, para não se preocuparem com o que se vestir. E em Mateus, no capítulo 6, versículo 25 ao 34, ele vai discorrendo sobre essas preocupações. E nós pensamos, quando nós lembramos de preocupações, meus irmãos, nos danos que a ansiedade pode nos causar, amém? A ansiedade não é o mal do século hoje, mas os danos que a ansiedade pode te causar. Pegar aquela barra de chocolate no armário e comer ela inteira, comer os seus dedos, fumar, beber, usar droga. O que a ansiedade pode causar em você? Mas nós esquecemos de uma coisa muito importante, que é quais as causas dessa ansiedade.
Quais as causas que o dinheiro pode gerar no nosso coração? Eu peguei alguns exemplos básicos aqui, né? Eu quero dinheiro para ser bem-sucedido. Eu quero ser dono do meu próprio negócio. Eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma moto, eu quero ter dinheiro para me sustentar sozinho. Quero ser referência no que eu faço. E não que isso não sejam desejos lícitos, amém? Mas quando o nosso coração deseja tanto o dinheiro e não a graça do Senhor, ou honrar o nosso Deus diante de todos esses exemplos, então aí nós caímos em uma contradição. Porque aqui nós estamos amando mais aquilo que, quando morrermos, nós não levaremos. Aquilo que, se você está juntando, provavelmente você está juntando para que pouco possa desfrutar. Um grande exemplo disso, não sei se o Breno conhece, acho que o Breno chegou a conhecer meu tio. Eu tinha um tio, meus irmãos. Ele veio de Santa Catarina para Lavras. Ele estava passando por um período grande de ansiedade, depressão. E ao retornar para Lavras, a gente insistia todos os dias com ele: procura um médico, melhora a sua alimentação, cuida da sua saúde. E ele já era aposentado, e ele vivia só retendo aquele dinheiro, guardando dinheiro, guardando dinheiro. Até que um dia, inesperadamente, eu estava lá trabalhando e alguém bateu lá na porta: ó, seu tio caiu em tal lugar e eu acho que ele não está muito bem, não. Se eu fosse vocês, eu procuraria ele. Meu tio já caiu diversas vezes, já desmaiou em vários lugares. Então, só falei assim: provavelmente ele tem mais um desmaio. Eu vou chegar lá na rua e vou encontrar ele lá na cama lá, que ele realmente não cuidava da saúde dele. Nesse dia foi diferente, meus irmãos. Ao chegar lá, me deparei com a morte dele, o falecimento. Eu pergunto a cada um de vocês: vocês têm ajudado nessa graça dos irmãos? A vocês jovens, esse peso que está sobre as costas de vocês, esse sistema que impõe que vocês precisam produzir a qualquer custo, vocês precisam ser a qualquer custo, que já vem desde o nosso berço de pequeno. Você precisa ser alguém nessa vida. É isso que a nossa mãe fala, não? Não é que isso sejam desejos errados, meus irmãos. Mas acaba que essa palavra, ela consome o nosso coração de uma forma diferente daquilo que ela deveria fazer. Ela traz uma bagagem às suas costas, talvez você não precisaria carregar. Talvez seja um peso exigente demais para você. E quando Cristo nos alerta acerca dessas preocupações, meus irmãos, Ele já nos alerta acerca de 3 coisas também antes dela. A primeira dela é no versículo 19 ao 21, onde Ele nos aponta 3 causas gerais das causas dessas ansiedades. A primeira dela é para a gente não colocar o nosso tesouro do nosso coração em lugares errados, como se nós depositássemos a nossa fortuna, meus irmãos. Cristo vai dizer que para a gente não ajuntar os nossos tesouros nessa terra, porque a traça e a ferrugem corrói, mas é como se nós depositássemos a nossa herança em um banco que pica o seu papel. O seu dinheiro, no caso, feito de papel. Você depositaria o seu dinheiro nesse banco? Provavelmente não, né? Mas por muitas das vezes é o que nós fazemos. Construímos a nossa casa na areia, ao invés de solidificarmos a nossa casa em um chão sólido.
em uma terra onde pode haver a tempestade que for, nós não seremos derrubados, amém? Do versículo 22 ao 23, ele já nos mostra uma perspectiva da nossa vida que nós enxergamos de forma errada. E isso também vai gerar um desconforto no seu coração. E eu pergunto a você, como nós devemos enxergar a nossa vida? Esse órgão ocular tão peculiar, né, tem servido para ser luz com tremendas trevas, meus irmãos. Talvez isso sirva mais de encontro aos homens aí, né? E aí? O que você tem feito ao sair pela rua aí? Tem olhado as primeiras dalinas aí que você enxerga no meio da rua aí? Tem desejado aquilo que o Senhor de forma nenhuma não nos privou, amém? Porque no casamento nós podemos sim ter relação com a nossa esposa. Mas Ele nos priva de termos essas relações antes do casamento para o nosso próprio bem. E algumas pessoas vão dizer para vocês, não, como é que você vai conhecer a pessoa? E se for ruim depois, meus irmãos, não é possível que vocês caíram com ponta de serpente até hoje, bem? Pelo amor de Deus. Ficar em pecado, meus irmãos. Ficar em pecado. Nós não podemos utilizar desses artifícios que o mundo utiliza como se fossem coisas banais, como se fossem coisas simplórias. Quem nunca teve aquele famoso amor ali que acabou com o seu coração, né? Fez você, aos mais velhos, escutar NX0. Aos mais novos, o quê? Sei lá, o que vocês ouviram? O que vocês ouviram? Que a gente escutava Restart. NX0, escutava. Escutava Restart. Meus irmãos, Deus está aqui nos mostrando e tentando nos privar de amar algo que vai nos fazer mal, vai ser nocivo à nossa vida e ao nosso coração. Você, jovem, tem que estar de olho atento para isso. Porque vocês são os que são mais maleáveis para essas coisas. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas será mais difícil ainda se você não tiver relacionamento com Deus. Se você não tiver um relacionamento bem solidificado com o Senhor, vai ser infinitamente mais difícil. Porque os desejos vão ser cativantes. Vai chegar uma hora que os seus olhos vão resplandecer para aquilo ali que é ruim, que é mal. Analisem comigo algo muito importante aqui, ó. Eu não quero também que vocês saiam daqui pensando que ser rico é ruim, amém? Eu não quero que vocês saiam daqui achando que cristão não pode ser rico ou que cristão não pode ter riquezas. Pelo contrário. O dinheiro é uma graça do Senhor, amém? Ele não só é uma graça, como é uma bênção generosa de Deus. Não para que você use em benefício próprio, somente para você, como se você fosse um hedonista particular. Mas para que você pegue esse dinheiro e seja generoso. Não só para com a casa do Senhor, para com os próximos. Para que você possa abençoar a vida de outras pessoas. Para que você possa abençoar missões. Esse é um desejo real que deveria estar no nosso coração. O Luciano, por exemplo, que é um homem que faz missão aqui na igreja, sabe muito bem. Não é fácil. Não é fácil angariar dinheiro, ir para outro estado, ir para outro país, pregar a palavra do Senhor, esperando que ao final do mês haverá mantenedores. Não é fácil, meus irmãos. Não é. E
muitas das vezes, nós só enxergamos os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, o que eu preciso. Ou então, aquele famoso olhar, contanto que eu esteja melhor que meu irmão, tanto faz. Meus irmãos, temos nos tornado uma igreja egoísta. Não estou falando até o reino. Mas muitas igrejas têm se tornado egoístas. Porque os irmãos pensam somente em si mesmos. Esquecem do próximo. Esquecem de amar o próximo, de se entregar, de entender a dor do próximo. O que nós estamos falando aqui, meus irmãos, é de um problema que é infinitamente superior e muito mais delicado. Quem já ouviu falar de Rockefeller? O ex-Luizão fala bastante desse cara aqui. Ele foi um dos primeiros milionários ou bilionários, aí não sei, evidenciados. E ele tem uma frase bem interessante. Ele diz o seguinte: o homem mais pobre que conheço é aquele que não tem nada mais do que dinheiro. Um homem que tinha muito dinheiro nos expõe uma frase como essa. Como eu havia dito para vocês, vocês vivem, infelizmente, num sistema que oprime vocês. Entendo? E oprime no sentido de que vocês precisam produzir a qualquer custo. Isso vale para a gente também. Nós que somos mais velhos, eu, por exemplo, e preciso gerir uma empresa, preciso dar conta dessa gerência. Seja dentro do horário ou seja fora do horário. E só Deus sabe, meus irmãos. Só Deus sabe quanta aflição eu passo por ter que passar do meu horário para poder ter que cumprir com o meu serviço. Eu adoraria mil vezes, meus irmãos, se Deus pudesse me dar a oportunidade, eu preferiria 1000 vezes estudar a palavra dele, viver de fazer as boas obras dele, do que ter que ficar gerindo coisas que, por final das contas, vão escorrer da minha mão como a água que nós pegamos. Talvez algumas pessoas podem olhar para mim e falar assim: como eu queria ser talvez igual ao Luiz. Meus irmãos, a vida é muito diferente daquilo que nós achamos. Muito diferente. Se nós deixarmos a vida levar, como o Zeca Pagodinho diz, nós seremos levados a fazer somente aquilo que possa trazer uma retribuição a nós, a saber, o próprio dinheiro. Você vai trabalhar incansavelmente para conquistá-lo. E ao se deparar, ao olhar para trás, você vai falar assim: o tempo passou tão rápido. Parece que eu não vi. E hoje eu já tenho 30 e poucos anos. Talvez essa não seja a sua realidade agora, meu irmão. Mas se o dinheiro é o seu Deus, será. Será a sua realidade. Nós já ouvimos diversas vezes aí, quando nós sentamos em uma rodinha: eu não tenho tempo para nada. Amém? O que nós mais ouvimos: não tem tempo. Não tem tempo. Não consigo. A vida está correndo demais. Está tudo muito corrido, meus irmãos. Essa sede, essa ansiedade, não só por ser, mas também por possuir, tem feito com cada um de nós. Nós acabamos perdendo o prazer. O prazer de saber que as coisas simples possuem muito valor. Possuem muito valor. Fato talvez para vocês jovens aí no caso, né?
Sonhe o coração de vocês. Quando vocês chegarem aos pais de vocês e falarem assim, pai, eu preciso disso porque eu preciso. Eu quero isso porque eu desejo isso, eu preciso disso. Se eu não tiver isso, eu não sei o que eu vou fazer. Talvez isso aconteça mais com as mulheres aqui agora que eu vou falar, né? Você abre o seu guarda-roupa e fala, eu não tenho roupa. Que roupa que eu vou sair hoje? Como que eu vou fazer? Mãe, pai, eu preciso de uma roupa nova, eu preciso de um vestido novo. Amém? Espero que vocês estejam comprando vestido, amém? Meus irmãos, a insatisfação é um fermento nocivo no nosso coração, que leveda o nosso coração ao ponto de nós não estarmos satisfeitos com nada. E isso recai muito sobre vocês que são mais jovens. Porque vocês estão atordoados. Chegaram nos 18 anos, o que vai ser da minha vida? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? E agora? O que eu faço? Que curso eu faço? Será que alguém alguma vez já teve a ideia de pensar assim, cara, eu vou parar, eu vou orar, eu vou ver o que o Senhor deseja que eu faça? Porque senão, meus irmãos, a ansiedade vai roubar o coração de vocês. O desejo por ser, o desejo por possuir. Porque ninguém quer trabalhar para ganhar pouco, amém? Isso é fato. Ninguém quer. Quando nós vamos no supermercado, as coisas estão absurdas. Tudo muito caro. Principalmente aos que não dizimam. E a esses que não dizimam, esses sim veem o dinheiro escorrer da mão. Chega ao final do mês, parece que 3 mil, 5 mil reais foi embora como se fosse um vento. Porque não percebem que o devorador tem propriedade para agir sobre a sua vida, meu. E você tem sido avarento, ganancioso, em não retribuir a quem o Senhor te deu. Por isso, vocês que são jovens, entendam, recebam esse conselho. Aprendam desde já. Entreguem a vida de vocês ao Senhor de forma completa. Não de forma... não pela metade. Porque senão tudo que vocês farão para o Senhor será pela metade. E não de forma integral. Vocês começarão a fazer algo para o Senhor sem honrá-lo. E por final, o princípio final da vida de vocês vai ser conquistar algo ou ser alguém que vocês não precisam ser. E o dinheiro faz isso conosco, meus irmãos. Ele não pede para que nós exercitemos a nossa fé, a nossa piedade, nosso contentamento com aquilo que já possuímos. Mas pelo contrário, nós somos ensinados a enxergar somente aquilo que não possuímos e não temos. E nós começamos a viver uma vida amarga, insatisfeita, infeliz. A ansiedade começa a tomar conta do nosso coração. Satanás utiliza dessas oportunidades para nos tentar, nos cobiçar. E por final, você estará num abismo tão profundo. Talvez a luz possa estar bem curta demais para você enxergar. O livro de Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 10. Olha como Salomão vai nos alertar. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Meus irmãos, a consequência de tudo isso é que muito nós faremos e nada possuiremos. Quando possuímos,
Estamos com o coração inquieto porque ainda não estamos supridos daquilo que desejamos. Esse é o fato real daqueles que buscam e almejam viver pelo dinheiro. Percebam, meus irmãos, com todo esse cenário é propício para os dias de hoje. Você abrir o seu YouTube, o seu Instagram, eu tenho certeza que vai haver um patrocínio de uma propaganda que vai te falar que se você comprar uma loja virtual, você vai ficar milionário em um mês. Se você fizer determinada coisa, você ficará milionário. Ou quem sabe as famosas bets de apostas, as casas de apostas, que te prometem, e no final das contas, o seu dinheiro vai só para os mais grandes. Ou para casa, ou para quem tem mais que você. Ou quem sabe o tigrinho, né, meus irmãos? Pelo amor de Deus, espero que ninguém esteja postando tigrinho em mim, amém? Deixa eu contar um testemunho meu do Bet. Não sei se eu contei por dentro. Meus irmãos, eu postava em Bet. Vocês acreditam nisso? Eu tinha essa futilidade no coração. Eu achava que eu poderia apostar, ganhar dinheiro e viver só de Bet. Então um dia, eu falei assim, eu vou pegar R$1.000, vou colocar nesse Bet e vou apostar só em NBA. Que era o que eu gostava de apostar, porque eu conseguia compreender um pouco do jogo. E fui apostando num dia, por incrível que pareça, em um dia, eu consegui fazer R$25.000. Com R$1.000. Mas em nenhum dia eu perdi esses R$25.000. Pela ganância de querer mais. Quando acabou o jogo da NBA, eu fui para jogos, tipo assim, da Grécia, jogos do Cazaquistão, que eu nem conheço os jogadores de lá, simplesmente porque eu falei assim, cara, eu cheguei aqui em 25, acho que eu posso chegar em 30 agora. E aí meu dinheiro só foi escorrendo, até eu chegar ao ponto de não ter nada. Em um dia. Eu não estou querendo dizer para vocês que eu sou bom em bet, pelo contrário, estou querendo dizer para vocês que a ganância, meu Deus, a ganância nos envergonha. É como aquele versículo que diz que aqueles que desejam se enriquecer rápido demais caem em desgraça. Deus não precisou de mais de um dia para me mostrar isso, meus irmãos. Em apenas um dia ele me mostrou isso. A desgraça que é viver. Meus irmãos, eu acabava o jogo comendo os meus dedos para que o placar desse certo. De tanta ansiedade no meu coração. E eu imagino as pessoas que vivem disso. Como deve ser uma escravidão que prende aquela pessoa ao ponto dela gastar todo o dinheiro dela com aquilo. Mas Deus já nos mostra algo diferente. Vamos ler em Hebreus 13:5, que eu já estou encerrando minha pregação. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Meus irmãos, está aqui. É nisso que você deve confiar. Não é na força do seu próprio braço, não é nessa cédula que nos corrompe, mas é em Deus, que nunca nos abandona, que nunca vai nos deixar. Infelizmente, meus irmãos, nós temos visto pessoas com as dispensas cheias, os guarda-roupas lotados, sempre insatisfeitos, sempre descontentes, sempre querendo algo a mais. Será que o Senhor não tem esse poder de suprir o nosso coração? Será que nós estamos vivendo esse cristianismo tão pífio,
ao ponto de não entendermos que Deus é tudo para nós, que Ele deve ser o centro da nossa adoração. E quando você se deparar com esses maus desejos do seu coração, de que você precisa de algo que você não precisa, de que você precisa ser aquilo que você não precisa ser também, será que nós não podemos ajoelhar e falar: Senhor, a minha alma está aflita, o meu espírito está desejando, a minha alma, na verdade, me perdoa, está desejando aquilo que eu não preciso, Deus. Consola o meu espírito, apacenta a minha alma. Será que é tão difícil de fazermos isso, meus irmãos? Será que realmente é mais fácil nos entregarmos aos desejos da carne, aos desejos do nosso coração? Coloca de pé para a gente encerrar. Wesley, você coloca aquela imagem para mim, por favor? Ó. Vocês percebem nessa imagem? Essa é uma imagem, uma pintura, que ela se encontra hoje no Louvre. O nome dela é Checkmate. São duas pessoas, quer dizer, uma pessoa e o diabo jogando no xadrez. Como dá para perceber, nós vemos uma pessoa desolada. Do outro lado nós temos Satanás ali já com todas as suas artimanhas, pronto para finalizar esse jogo. Mas existe uma história muito interessante sobre essa pintura. Muitas pessoas contam ela de formas diferentes, mas a forma que eu acredito que seja mais real, que eu estudei um pouco sobre isso para poder passar para vocês, é que em um determinado dia, um colecionador tinha uma pintura próxima dessa, não era a original, mas tinha uma próxima dessa na casa dele. E um dia um homem, campeão de xadrez mundial, ao entrar nessa casa, ele se deparou com esse quadro. E aí o dono da casa falou assim: vamos lá para você conhecer o resto da casa. E ele ficou ali olhando para aquele quadro, visualizando, tentando entender aquele jogo que estava sendo jogado. E ao final, o dono da casa ficou ali: por que ele está olhando tanto para aquele quadro? Eu sei que ele é um jogador de xadrez, então ele está olhando tanto para aquele quadro. E ele desejou perguntar. E o homem falou assim: olha, você sabe que eu já fui campeão de xadrez. Já fui um campeão mundial de xadrez. E eu acho que essa pintura deveria mudar o nome dela. Então o homem perguntou: mas como assim? Por que mudar o nome dela? É um checkmate. Satanás já está pronto para pegar o rei e finalizar esse jogo. Então o homem olha para aquele senhor daquela casa e diz o seguinte: não, pelo contrário. Ainda existe um movimento para o rei. Ainda existe um movimento para que o rei consiga fazer. Meus irmãos, ainda existe um movimento que Deus pode fazer nas nossas vidas. Ainda existe uma forma de você não perder o jogo. Esse quadro simplesmente só retrata que aquele homem estava apostando nada mais do que nada menos do que a sua alma. Nessa vida, é exatamente isso que nós estamos apostando. Você está apostando o seu destino final, a sua peregrinação. Não existe meio termo, amém? Não vai existir um lapso entre inferno e céu. Ah, eu acho que foi mais ou menos, vou ficar no lapso. Não. Ou você vai descer para queimar no fogo do inferno, ou você vai para o céu encontrar esse Deus.
foi zeloso para com você, que foi zeloso para com sua família, que foi zeloso para com sua vida. Deus não está inerte às coisas que vêm acontecendo. Pelo contrário, Ele é Senhor do jogo. Ele está acima do jogo. É Ele quem concede as cartas. Satanás é só um peão desse jogo. E o rei ainda tem mais um movimento para fazer. Quero que vocês saiam com isso na consciência de vocês. Diferente do que o mundo deseja, que vocês percam esse jogo, é vocês que podem dar checkmate e vencer esse jogo. Vencer esse jogo e pararem de adorar esse Senhor que é o dinheiro. Esse ídolo que corrompe o coração do mais justo. Que traz insatisfação para a minha vida e para a sua vida. Afinal de contas, o que nós mais vemos hoje são murmurações, meus irmãos. Uns murmuram de cá porque o tempo está quente, outros murmuram de lá porque o tempo está frio. Nós só murmuramos, meus irmãos. Parece que nós vivemos no Egito, no período da peregrinação até a Terra Santa. Um povo que questionava tudo. Confiemos tão somente no nosso Deus, amém? Amém. Porque Ele é digno de toda honra, digno de todo louvor. E é Ele que, assim como morreu e ressuscitou, é Ele que voltará e levará o seu povo consigo. E esse dinheiro, ao qual você tanto entroniza, vai ser o lugar onde você vai pisar. Porque em Apocalipse, Ele nos assegura que as ruas serão de ouro. O chão será feito de ouro. Essa deve ser a certeza que deve estar no nosso coração. De que Deus é por nós. Então, quem será contra nós? Feche seus olhos para que nós possamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, digno de toda honra, de todo louvor, é santo Deus. Nós agradecemos pela Tua palavra, também dizemos em Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua generosidade. Nós agradecemos ao Senhor, Senhor Deus, por esse homem, instrumento do Senhor, que é o Breno, que o Senhor colocou em nossas vidas, Senhor Deus. Por trazer um tema tão sugestivo como esse, Deus. Um tema tão abrangente, Deus, que, de fato, Pai, fala aos nossos corações. Mostra que nós somos pessoas, Pai, que são corrompidas muito fácil, Deus. Às vezes nós questionamos, Deus, a atuação de Judas por aquelas 30 moedas, mas talvez, se fôssemos nós ali naquele lugar, Senhor, nós faremos o mesmo. Por isso, tente misericórdia de nós, Jesus. Perdoa os nossos pecados diários, Deus, e nos faz ter mais vontade, sede, de buscar a Tua palavra, de perseguir o Teu Evangelho, de ter a Tua palavra como se fosse a última coisa que nós podemos possuir de tesouro nessa terra. Que o Senhor seja mesmo o centro de todas as coisas. Se trabalharmos, se conseguirmos riquezas, que seja para a honra e glória do Senhor e não para a nossa própria honra e glória. Que nós, através dessa palavra, Senhor Deus, não venhamos a nos satisfazer com os prazeres dessa terra. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, não adora dinheiro, né? Amém. Independente se você é rico ou pobre, você pode se tornar um idólatra financeiro. Então, o ídolo pode ser algo que você não tem. Esse é o problema da idolatria. Não vale a pena. O dinheiro não pode salvar. Não pode dar significado à sua vida. Amém? Amém. Vamos adorar nosso Senhor Jesus, filho de... Vamos encerrar esse culto. Amém. Convido aqui para vocês, semana que vem, vamos estar dando continuidade a essa série de mensagens. Hoje foi um tema, idolatria de dinheiro, que aborda praticamente todos nós. Digo que o tema da semana que vem, irmão, é ainda mais abrangente, principalmente se tratando de jovens e adolescentes. Deixa eu pegar.
tenho certeza que ou você já cometeu esse tipo de idolatria, ou pode cometer, ou está cometendo nesse exato momento. Não perca, nós vamos estar iniciando aqui, você vai saber do tema de semana que vem. Glória a Deus. Feche seus olhos, sustente suas mãos, abençoe a sua vida. Que o Senhor, nosso Deus, te abençoe, te guarde e resplandeça o teu rosto sobre ti e vá diante de ti. Viu que ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas que tudo não seja atingido. Que a igreja do Senhor possa ser abençoada em nome de Jesus. Quem quer diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Vamos encerrar, pois. Venha ao teu reino, como é no céu, Senhor, como é no céu, Jesus. E vem